Fala galera do canal Ciro Cortes, galera engajada no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento do nosso futuro presidente Ciro Gomes. Galera, deixa o like no canal, não esquece de se inscrever. Vou deixar mais um corte aqui para vocês, né? A minha pergunta é o seguinte, o senhor parece acreditar, o senhor disse que é um palpite, o senhor parece acreditar que o senhor vai estar no segundo turno com o Lula. O que faz o senhor ter essa convicção de que o Bolsonaro não estará? Considerando tudo o que aconteceu no país e acontece hoje, com um país dividido, né, onde os conflitos de valores, o ódio, inclusive, ainda continua aí atuando nas redes sociais, e tudo indica que os dois lados estão firmes aí nessa polarização. De onde vem essa sua certeza? Não é certeza, é um palpite, não é? Mas é um palpite que vem da minha profunda intimidade com a história brasileira. Se você bem reparar, na história moderna do Brasil, de Dutra para cá, só 3 presidentes da República terminaram o mandato naturalmente, não sem grandes sobressaltos. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Qual é a característica desses 3 homens de Estado, desses 3 homens públicos? Uma capacidade absolutamente extraordinária, até na conta do abuso, do suborno, não é? De cooptar adversários, de anestesiar o conflito, de contemporizar os antagonismos, etc. O Bolsonaro é o oposto. Eu tenho dito que se o Bolsonaro vier andando numa calçada e ele vir uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa a rua para pisar em cima da casca de banana. Então, historicamente, o Bolsonaro não está na linha dos presidentes que escaparam do suicídio, da renúncia, dos impeachments. Ele está na linha daqueles, não está na linha desses presidentes que conseguiram conciliar. Ele está na linha dos que virá interrompido. Depois, a psicologia do Bolsonaro, que eu conheço muito e que está se agravando muito. Uma psicologia de um paranoide, de um imbecil, né, com traços de canalice muito grave, de caráter, não é? E que está vendo ruir os fundamentos simbólicos mais graves com os quais ele enganou a maioria da sociedade brasileira. Decência, sendo ele mesmo um grande pilantra, envolvido em corrupção. Agora tem um livro publicado, coisa que eu já sabia, que ele pagou a lua de mel dele com a atual mulher dele, com dinheiro da Câmara Federal. Ele roubava dinheiro da gasolina na Câmara Federal. Isso tudo eu posso provar, tanto que ele não me processa. E, de outro lado, a ideia de uma nova política, lembra? Então, em cima da debacle moral e econômica do PT, o Bolsonaro surfa numa ideia de nova política, etc. E hoje, dá para demonstrar também, é o político que mais suborna e é subornado por essa estrutura fisiológica e corrupta da vida brasileira. Portanto, a probabilidade dele não estar nas eleições é muito grande. E estando, a probabilidade dele não estar no segundo turno é mais... Ciro, mas Dilma termina o seu primeiro mandato e é empichada no segundo, mas ela chega a terminar um mandato e, claro, na reeleição depois ela acaba sendo empichada. Chile. Eu faço digamos assim, vou para o outro lado, Ciro. Essa intuição que tu tens de que o Bolsonaro eventualmente não esteja no segundo turno, isso dá para entender que é uma intuição forte que Lula estará no segundo turno, com toda a debacle do PT, etc. Quer dizer, a esquerda ainda tem essa potência, né? O que te leva a essa percepção? Não é a esquerda, né? Você é um especialista em ciência política e sabe que no Brasil o lulopetismo usurpou a simbologia, a retórica, as cores, né? do assim chamado espectro de esquerda, mas o Lula é uma espécie de crime perfeito, em que exercita uma economia política absolutamente conservadora, em tudo por tudo a mesma economia política desenhada pelo Fernando Henrique Cardoso, que tem uma absolvição. O Fernando Henrique Cardoso experimentou o tripé macroeconômico como uma tentativa desesperada de resolver a equação de colapso do real que estava ancorado na taxa de câmbio. Todo mundo lembra disso ali no ano de 99. E de lá para cá o PSDB nunca mais ganhou nenhuma eleição nacional. Por quê? Porque o país parou de crescer. Essa trempe aí não permite ao país crescer. O crescimento virou um subproduto, um efeito colateral. Porém, é fato que a exuberância da personalidade do Lula entupiu esse espectro de esquerda e ilude até uma jovem esquerda como o PSOL, que na adolescência partidária resolve explicar o inexplicável, tanto de contradições econômicas, quanto e especialmente para esse universo, não é, de contradições morais. Porque o Lula não teve o devido processo legal, eu sempre denunciei isso ao tempo, mas o governo do Lula é organicamente corrupto. Isso é possível desenhar isso, explicar, mas o símbolo eloquente é o Palocci. O Palocci não é um acidente, o Palocci não é um aliado
contemporizado com os pragmatismos. Palocci é o fundador do modelo lulopetista, quem comandou a estratégia econômica e política do Lula e devolveu 100 milhões de reais e faz uma delação premiada que vai vir na campanha a aprovar com documentos para o jovem que não conhece essa história e que viu as aberrações do Moro, né, e que está com a inclinação pelo Lula. Mas a minha convicção de que ele estará no segundo turno deriva do fato de que o Lula tem 25% do eleitorado brasileiro em qualquer circunstância. E é mais ou menos com sinal trocado, o Bolsonaro tem 15%. Aí não interessa se o Bolsonaro está roubando na vacina, não interessa se o Bolsonaro precipitou a economia no maior desastre, que o Bolsonaro levou o Brasil ao vexame internacional, que o Bolsonaro promove um desfile de tanques, né, movido a carvão, né, jogando fumaça em Brasília para constranger o Congresso. Não interessa a aberração que o Bolsonaro faça, o caráter quadrilheiro da família Bolsonaro, 15% o chamam de mito. Mas isso aí é um assunto mais para psicanálise do que... E o Lula tem 25%, apesar de tudo. Mas tem mais de 15% o Bolsonaro. As pesquisas dão aí 25%, 28%. Espere o tempo. Falta 15 longos meses para a eleição. Essa é a perspectiva que o senhor levanta. Não, a gente estuda aquilo que é o voto cristalizado e aquilo que é, por exemplo, a fração de eleitores que ainda engolem o Bolsonaro porque não querem o Lula de volta. Então, veja, vamos descrever para a população que está nos ouvindo, isso é fruto de uma conversa a miúde que eu tenho com o povo brasileiro. A maioria relativa do povo brasileiro não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Não sabe ainda o que quer, com clareza, sob o ponto de vista do nome. Mas não quer o Lula e o Bolsonaro, a maioria relativa, pode ser 40%, 45%. Porém, parte dos que hoje dizem que estão com o Lula, dizem que estão com o Lula porque não querem que o Bolsonaro se reeleja por toda a tragédia que o Bolsonaro representa. Vice-versa. E parte do que ainda está com o Bolsonaro é porque não quer a volta do lulopetismo, porque tem a lembrança trágica do que aconteceu. Então, veja, se você decompuser, não é, essa estrutura, que é o que tende a fazer a campanha tende a equalizar as informações, né, e você oferecendo uma alternativa. E é o que eu quero fazer. O que é que eu tenho para oferecer para esse universo? Eu tenho uma longa vida pública decente. Aqui não cabe modéstia, eu sou honrado, nunca fui acusado, tendo sido ministro duas vezes, governador, prefeito, por qualquer corrupção, nem para ser absolvido, nada mais é do que a minha obrigação, mas eu posso oferecer isso ao povo brasileiro. Eu ofereço uma experiência, que também é rara nesse universo político brasileiro, porque eu comecei muito cedo. Então, entre os presidenciáveis, digamos assim, nenhum, de novo, não é imodéstia, eu estou apresentando o meu currículo, acumulou a experiência que eu tenho. Fui prefeito de uma grande capital, fui deputado estadual de oposição, deputado estadual de situação, fui o deputado federal mais votado do Brasil, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, fui ministro da Integração Nacional, tirei do papel o projeto de integração do São Francisco. Depois eu tenho um projeto, são anos a fio consultando a inteligência brasileira e recolhendo um diagnóstico que é ousado e propondo com muita clareza as soluções para o Brasil que me dão entusiasmo, né? Esse livro que eu consolidei está sendo muito bem vendido, virou best-seller por 15 semanas num país que lê pouco. E, por fim, eu tenho um amor, sabe, Mitri, que você é testemunha disso, uma paixão inexplicável. Eu amo o povo brasileiro, o que me realiza é o carinho das pessoas, por isso eu fui o mais popular em todas as experiências que eu tive. É o que eu ofereço.